Senhor Deus e Pai. Abra sua Bíblia comigo. Efésios, capítulo de número 2. Glória. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 11 em diante. Pode se sentar, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Glória a Jesus. Texto bem longo, né? Não leu Bíblia hoje, pagou a dívida. Bem, como eu tinha dito aos irmãos, Deus colocou no meu coração para ir tratando sobre o livro de Efésios, que é um livro que para nós pentecostais, que cremos no arrebatamento, que cremos numa doutrina, uma linguagem mais técnica, mas numa doutrina mais arminiana, temos dificuldade com esse texto. Nós olhamos para alguns capítulos e vemos termos como predestinação e esse tipo de coisa e mexe com a gente, porque a gente não consegue entender. Existe, não existe, como que funciona, porque se está escrito tem que haver algum tipo de predestinação. Então nós estamos tratando nesses 2 primeiros capítulos sobre o mistério da salvação. Que Deus predestinou sim, ela é real a predestinação. Só que ela não é individual, ela é corporativa. Ou seja, Deus predestinou a igreja a ir para os céus. Vamos testar sem? Dá para me ouvir? Aí se vocês quiserem chegar mais para frente, fica mais fácil para vocês e para mim. Deus predestinou a igreja a ir para o céu. Ou seja, como já foi dito aqui, a igreja é como se fosse a arca no Antigo Testamento. Quem está dentro da arca é salvo, quem está fora está perdido. A pergunta que cabe não é se a igreja vai aos céus ou não, ela vai. Jesus virá buscar a sua noiva. A pergunta é, nós estaremos nela? Até lá nós estaremos de pé? Paulo escreve que aqueles que estão de pé, cuidado para que não caiam. Paulo diz, para mim mesmo, eu esmurro o meu corpo e o elevo à escravidão, para que edificando outros não me encontre eu perdido. A igreja subirá aos céus. Nós temos que estar firmados na igreja, para que nós alcançamos essa glória também. Então, Paulo trata nesse primeiro capítulo sobre
todos esses assuntos através da igreja. Como que Deus comprou um povo através do sangue de Cristo, mesmo que esse povo não tivesse e nem tenha o que oferecer. O que nós poderíamos oferecer para a nossa salvação? Que obra eu faria? Qual grande sacrifício eu poderia fazer para alcançar essa salvação? Nem sangue de carneiros, nem sangue de bois poderiam fazer isso. Mas o sangue do Filho de Deus vertendo comprou um povo para ele. Então, Deus graciosamente, através da cruz de Cristo, chamou a sua igreja à existência. O que no Antigo Testamento, e no capítulo 3 nós vamos falar sobre isso, era um mistério. As pessoas olhavam para todo o plano de Deus e não conseguiam entender. Israel no Antigo Testamento era a sombra do que seria a igreja hoje. Aliás, do que é a igreja hoje. Então aquilo que era um mistério no Antigo Testamento, Cristo através da cruz trouxe à existência, que é a igreja de Deus. Deus deu vida aos mortos, ressuscitando homens mortos através do eco da cruz. Quando Jesus diz está consumado, a palavra tetelestai no grego, ela tem um significado, e aliás alguns significados, mas dois que eu gosto muito. É quando um pai dá uma tarefa para um filho, e o filho termina de executar a tarefa que o pai ordenou, da maneira que o pai ordenou, ele chega no pai e diz, papai, tetelestai, eu cumpri a tarefa. Uma outra coisa que eu adoro nessa passagem, nessa palavra, é que tetelestai significa, sabe quando você pega aquele carnê bem grosso, sabe quando você compra um carro, uma casa e vem aquela bíblia para você pagar? Quando você paga a última parcela, o carimbo que vem é tetelestai, ou seja, está tudo pago, não há mais dívida. Cristo na cruz, ao dizer isso, ele está dizendo, pai, eu cumpri a sua missão, mas para nós ele está dizendo, a dívida de você está paga. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, através da cruz, através do estar consumado, Deus trouxe à vida homens mortos e os colocou dentro da igreja. Operando neles, tanto de forma interna, como eu disse antes, quem estava aqui pegou, através do Espírito Santo agindo em nós. E de forma externa, através da pregação do Evangelho. Deus nos trouxe a vida, nos vivificou, como Paulo diz no versículo 1, nos presenteando com o dom da fé salvadora. Lembra que eu disse que existem dois tipos de fé? E a Bíblia trata sobre isso? Nos tornando assim uma nova criatura. Então, tudo que ficou para trás, ficou para trás. Vivemos em novidade de vida, não por mérito próprio, mas porque Deus, que é infinito em misericórdia, resolveu chamar um povo, do qual nós fazemos parte. Deus, pela sua infinita misericórdia, predestinou um povo aos céus, do qual nós fazemos parte. Deus, por uma graça, capacitou um povo, do qual nós fazemos parte. E tudo isso é graça, é amor incondicional da parte do Pai. Agora, Paulo passa a tratar aqui, não fugindo do assunto, mas abrindo um pouco mais, Paulo vai falar da extensão desse povo, da proporção que é a igreja de Cristo. Porque às vezes nós limitamos a igreja de Cristo aos crentes que nós conhecemos, a placas de igreja, a ministérios específicos. Só que Paulo vai tratar aqui e vai ampliar de uma forma tão grande esse povo, que nós não temos noção. Lembra quando Paulo diz orai sem cessar? E a gente toma isso para nós e fica assim com aquele peso, porque é impossível orar sem cessar. Só que a igreja ora sem cessar o tempo todo. A igreja está em constante oração. Por mais que eu não esteja orando nesse momento, eu sei que um crente em algum lugar está orando. Por mais que você não esteja orando naquele momento, um irmão seu está orando. E quando ele diz, Senhor, abençoa a tua igreja, você está no meio dela. Então, versos 11 e 12, está escrito assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens,
e que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está chamando a igreja de Éfeso a trazer algo à memória. Olha, hoje vocês estão aí, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Hoje vocês estão bonitinhos, sentados, ouvindo a palavra, sedentos por Deus. Mas eu quero lembrar para vocês, nem sempre foi assim. Houve um tempo em que vocês estavam divididos. Nós temos que lembrar que a Bíblia, ela sempre dividiu o mundo em dois. Judeu e gentio. Quando a Bíblia trata judeu e gentio, é o mundo inteiro. Dois povos. Quando a Bíblia está dizendo isso, ela está dizendo o seguinte: ao povo de Deus e ao resto do mundo. Ao povo escolhido por Deus, no Antigo Testamento, Israel. Hoje é a igreja e o resto do mundo. Rafa, por que a Bíblia separa desse jeito? Porque Deus enxerga aqueles que são dele e aqueles que não são. Aqueles que são o meu povo e aqueles que não são. Então, no Antigo Testamento, nós temos judeus e gentios. Quando nós vamos para o Novo Testamento, essa verdade permanece. Agora nós temos a igreja e o mundo lá fora. Apenas dois povos. Não há um terceiro povo, como alguns insistem em pregar esse tipo de coisa. Ah, tem o crente carnal, que é meio crente, meio do mundo. Não, não tem. Ou você é crente ou você não é. Ou você faz parte do povo de Deus ou você é inimigo de Deus. Rafa, mas esse termo inimigo de Deus, ele é muito forte. Mas é o termo que a Bíblia usa. Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo trata assim: e quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Antes de eu ser reconciliado, eu sou o quê? Inimigo. Se eu não faço parte do povo de Deus, eu estou lutando contra Ele. Eu estou indo contra o próprio Deus. Então Deus sempre enxergou o mundo dessa forma. A situação de todos os homens fora de Cristo está lá em Romanos capítulo 3, versículo 11 em diante. Mas aí deixa para ler em casa. Então o mundo segue dividido em dois. O povo que tomou posse da promessa através de Cristo Jesus. E o povo que é alheio a essa promessa. Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22 diz assim: a vós também que no outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, através de Cristo Jesus, Deus chamou a esse povo. E esse povo é perante Deus santo, irrepreensível e inculpável. Rafa, mas eu tenho pecado. Eu sei, eu também. Bastante até. Mais do que eu gostaria. Mas lembra da simbologia do Antigo Testamento? Uma vez por ano tinha uma festa dos judeus chamada... Eu tenho bastante tempo, eu vou falar bastante. A gente tinha uma festa chamada Yom Kippur. E nessa festa, o sumo sacerdote ele entrava dentro do Santo dos Santos. Primeiro ele oferecia um sacrifício por si próprio, para se purificar. E depois ele entrava lá dentro. Dentro onde estava a arca. Lá na arca estava as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o pote de maná. Rafa, lindo isso? Não, terrível. Porque as placas da lei, a lei foi quebrada. A vara de Arão que floresceu era a murmuração do povo contra a liderança instituída por Deus. E o maná representava a murmuração contra a providência de Deus diária. Então, quando o sacerdote entrava lá dentro, Deus olhando de cima, ele via a murmuração do povo, a quebra da lei, a rebeldia do povo. Mas o sacerdote matava o cordeiro. Derramava o sangue sobre a arca, sobre o propiciatório. E Deus já não olhava mais o pecado do povo, mas o sangue que cobria tudo aquilo. E aí o sacerdote saía de lá de dentro, estendia a mão e dizia para o povo: paz sobre Israel, porque um cordeiro foi morto. Quando Cristo ele morre, a Bíblia diz no livro de Hebreus que ele entra no Santo dos Santos.
E o sangue do Cordeiro cobre a mim e a você. E é por isso que Deus olha para nós e nos vê santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele. Não por mim, não pelo meu mérito, mas porque Cristo me comprou. O eco da cruz, o tetelestai, a dívida paga, ainda está sobre nós. Ainda está sobre a igreja. Maravilha. Então, sendo assim, nós temos o povo que está destinado aos céus e o povo que ruma ao inferno. Posso abrir um parênteses? É por isso que a pregação é tão urgente. É por isso que você precisa falar de Jesus. É por isso que os nossos púlpitos precisam pregar a Cristo. Porque é a maior forma de eu demonstrar amor ao ímpio, é olhar para ele e dizer: aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque senão eu deixo uma pessoa arrumar para o inferno. Vamos lá. Paulo está chamando o povo a lembrar que nem sempre eles foram esse povo bonito, inculpável, santo, irrepreensível. Um dia eles foram inimigos de Deus. E isso cabe a nós aqui também. Ninguém aqui tem direito de fazer parte do povo de Deus por um direito de nascença. Ou porque é bom demais, ou porque fez alguma coisa, ou porque faz alguma coisa. Ninguém. Nós só somos povo de Deus porque Ele fez alguma coisa. Então, todos nós juntos, desde o menorzinho ali, o Peter e o Pedro, até o mais velho aqui entre nós, precisa se arrepender. Mas Rafa, eu sou filho de pastor, meu avô foi pastor. Não, se você puxar a minha linhagem lá atrás, eu venho da linhagem de Lutero, dos pais da igreja. Não, minha linhagem puxando lá atrás, eu vim da linhagem de Pedro. Pouco importa. Deus não tem netos. Eu posso passar a minha vida inteira pregando o evangelho. Se o Miguelzinho não se arrepender, ele vai para o inferno. Se o Biel não se arrepender, ele vai para o inferno. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E é essa a importância de nós pregarmos o evangelho até dentro de casa. Porque às vezes nós estamos bonitinhos, fazendo parte do povo de Deus e permitindo os nossos filhos ir para o inferno. Eu amo meu filho, mas não corrijo ele. Eu amo ele de coração, mas eu não prego a Cristo para ele. Ama mesmo? Se a maior dádiva que você tem, você não transmite. Se o presente que você ganhou, você não passa. Vamos lá, nem está anotado isso aqui, eu estou deixando fluir. Então todos nós, seja quem for, seja da forma que for, do jeito que for, nós entramos no reino de Deus, fazemos parte da família de Deus através do arrependimento. E aí o Pai te torna filho através da cruz de Cristo. E só aí você pode dizer que faz parte do povo de Deus. Só com o coração quebrantado diante dele. O problema é que, com o passar dos anos, nós esquecemos disso. Nós esquecemos que um dia nós fomos inimigos de Deus. De que um dia Deus precisou descer no lamaçal dos nossos pecados para nos resgatar. Tirar da imundícia que nós vivíamos. Ah não, Rafa, mas eu nem era tão ruim assim comparado a quem? Você não era ruim. Porque a gente se compara com alguém que é pior que a gente, né? A gente é bem malandro nessa parte. Não, comparado com Hitler, eu era um anjo. Mas e comparado com Cristo? Que é o modelo perfeito. Não vamos muito longe, não. Se compara com um dos apóstolos. Que o mesmo espírito que eles tinham está sobre você também. Sabe, às vezes a gente esquece de que um dia Deus precisou entrar no nosso lamaçal do pecado, quando nós éramos inimigos de Deus, alheios à promessa, e nos puxar pela mão. Que um dia nós ouvimos a pregação do Evangelho dizendo: arrependa-se dos seus pecados, e o Espírito Santo teve que bater com força dentro do nosso peito, para que a gente pudesse se arrepender. Eu creio que se essa lembrança se mantivesse viva entre nós, muito do nosso orgulho seria quebrado. Muito do... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Todos nós,
aqui, todos nós aqui, temos orgulho dentro de nós. Não, Rafa, eu não tenho. Tem sim. De alguma coisa você tem. Todos nós, sem exceção. Mas o orgulho até certo ponto, ele é válido. Ele é bom. Faz sentido. Desde que você saiba que existe alguém melhor que você na área que você tem orgulho, está válido. Agora, o orgulho espiritual, eu acho que ele é um pecado que passa a idolatria. Idolatria é, como John Bevere colocou muito bem no livro Kryptonita, quem não leu e puder ler, é uma excelente leitura, cansativa, mas excelente leitura. Idolatria é basicamente qualquer coisa que você coloque ou ocupe o lugar de Deus. Seja a sua vida toda ou seja por um momento específico. Algo tomou o lugar de Deus na sua vida. É idolatria. Porque a gente tem costume de falar idolatria. Nossa mente vai lá nos católicos, né? Mas tem idolatria no nosso meio também. E aí a gente pode colocar uma lista bem extensa, que não se faz necessário. Porém, quando é o orgulho espiritual, você não está colocando algo no lugar de Deus. Você está colocando acima de Deus. Lembra da queda de Satanás? Farei o meu altar acima do trono de Deus. Quando eu acho que eu sou bom sozinho, que eu faço sozinho, ou que eu me garanto sozinho, está dizendo assim, não, eu sou bom por mim mesmo. Eu não preciso que o Espírito Santo age em mim mais. Não, Deus, pode ficar tranquilo, que eu sou bom, relaxa, eu faço, eu aconteço. Não, Deus, não precisa me usar na pregação, não, eu tenho conhecimento suficiente agora. Pode deixar seu Espírito Santo sossegado lá. Isso é muito perigoso. E quantas vezes a gente deixa isso tomar o nosso peito? Ou só acontece comigo? Quantas vezes eu escrevo um sermão e falo assim, ficou bom demais. Que sermão maravilhoso, eu vou pregar isso aqui. E aí eu vou orar. Você fala assim, tá até certo. Mas quem disse que eu quero falar isso? Ser guiado pelo Espírito às vezes vai causar sacrifícios que a gente não quer fazer. E não faz. E a gente deixa esse orgulho tomar conta de nós. Mas se a gente trouxesse a mente de que um dia Deus teve que entrar no lamaçal dos meus pecados para me resgatar. E de que eu sou tão dependente hoje quanto eu fui naquele dia, esse orgulho cessaria. A gente viveria mais quebrantado. E um outro ponto que eu creio que isso tornaria em nós é aquela sensação de que quando a gente prega para alguém, mas vem depois e fala assim, esse aí não tem jeito não. Isso aí. Não, até falei, mas não vai. Ou a gente até desistiu de pregar para aquela pessoa. Ele fala, não, esse não tem jeito. Só que teve jeito para mim. Que odiava crente. Teve jeito para você. Lá no lamaçal dos seus pecados também. Obrigado, Jesus. Se teve jeito para nós, que éramos tão inimigos de Deus, quanto aquela pessoa que nós julgamos ser pecador, por que não tem jeito para ele? Se nós trouxéssemos isso à mente, talvez a nossa adoração seria mais genuína. Talvez a gente não precise ficar rebatendo e rebatendo em cima do púlpito. Vamos voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Mas quantas vezes a gente precisa voltar? Quantas vezes a gente precisa voltar ao primeiro amor? É porque essa lembrança foi embora da nossa mente. A gente já acha que está consolidado na fé. Que não há mais risco para nós. Mas lendo o que Paulo escreveu, sendo Paulo a pessoa que foi, e eu não coloco Paulo como um super-homem, não, como já me disseram uma vez. Foi um ser humano igual a gente. Usado por Deus, da mesma forma que nós podemos ser. Não na escritura da Bíblia, obviamente. Mas ele escrevendo, eu esmurro o meu corpo e o coloco na servidão, para que edificando outros não venham a me perder. Se ele pensava isso de si próprio, o que eu tenho que pensar de mim? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos livrou. Então essa lembrança tem que estar dentro de nós. Graças a Deus por Jesus Cristo que me livrou.
E continua me livrando. Porque falando por mim, se não fosse Deus, eu desistia. Se não fosse Cristo agindo, eu desistia. Porque muitas vezes andar nos passos da fé é complicado. As renúncias são difíceis. E a gente nem é tão perseguido, imagina se fosse. Porque falar, eu sofro perseguição por causa de uma piadinha, a gente não sofre. Ninguém que está morrendo por ser cristão, nem apanhando na rua ainda, né? Eu creio que vai chegar o dia, mas eu acho que a gente não pega, não. Mas vamos lá, vamos seguir, que eu gastei meia hora na introdução. Meu Deus do céu. Versos 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Agora, Paulo está dizendo assim, em Cristo Jesus, não há mais judeu nem gentio. Todos são crentes. Todos são a igreja. E há um parênteses teológico que é muito bom a gente colocar. A igreja não é o novo Israel de Deus. Isso não existe. Deus tem um plano para Israel. Pode ler isso lá em Romanos capítulo 11 e também no livro de Apocalipse. Mas nós não somos a nova Israel de Deus. Não. Nós somos o plano de Deus. Executado por Cristo, firmado por Cristo. E até os judeus, até Israel, se não se arrepender, não tem acesso à igreja. Se não tem acesso à igreja, não tem acesso às promessas. Se não tem acesso às promessas, não tem acesso ao céu, não tem acesso ao Pai, e não é chamado de filho. Então nós precisamos entender isso. Que agora todas as promessas de Deus cabem à igreja. Cristo desfez qualquer tipo de separação. Fez um só povo. Então somos todos pertencentes ao povo de Deus pelo sangue de Jesus. Paulo diz aos romanos que nós, a igreja, somos filhos de Abraão, pois andamos na mesma fé que ele andou. Romanos capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim. Alguém pode achar e ler para mim? Para me ajudar um pouquinho a descansar a voz? 4, 16 e 17. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Agora, capítulo 2, versículo 1 do livro de Efésios. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Versículo 17 de Romanos, capítulo 4. O qual Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são a igreja, como se já fossem. Então eu, você, nós, a igreja de Cristo, somos filhos de Abraão, porque nós andamos na mesma fé que ele andou. Maravilha! Seguimos os passos dele. É essa fé salvadora que Deus dá àqueles que adentram na promessa da igreja. Nos torna filhos de Abraão e partes da família de Deus. Vamos lá. Versículo 15 até o 19. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenâncias para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Deus rompeu tudo o que era contrário a nós e reconciliou a todos nós na cruz, judeu e gentio. Todos nós somos reconciliados
na cruz. E a partir da cruz, a partir de Cristo, todos nós temos acesso ao Pai. Cristo Jesus na cruz nos tornou filhos de Deus e herdeiros da promessa. Quem estava aqui quando a gente falou no capítulo 1 sobre essa promessa, que é a predestinação da igreja aos céus. Essa promessa, ela está abarcada em nós pelo sangue de Jesus. Coisas que nós temos que trazer à memória sempre. Primeiro, Deus precisou descer no lamaçal dos meus pecados para me resgatar. Tendo Ele me resgatado, me deu a promessa da vida eterna. Por que eu vou para o céu? Eu tenho mérito? Não. Mas porque Ele pagou o preço por mim. Rafa, mas você falou tudo isso, mas qual que é a prova disso? A prova disso é que você tem acesso ao Pai. E não é acesso como servo, é acesso como filho. Rafa, então me explica isso melhor. Vou te dar uma prova disso. Nós, quando pecamos, nós somos corrigidos por Deus. E às vezes a gente não entende essa dinâmica, porque a gente olha para o mundo lá fora e vivem em pecado, vivem na luxúria, no praí, e parece que Deus não pesa a mão. Mas a gente parece que dá um passinho para fora, Deus já começa a apertar. Rafa, isso é ruim? Não, isso é ótimo. É a prova de que você é filho. Quem é pai aqui sabe muito bem. Vem uma criança estranha em casa, quebra o copo, o que você faz? Não se preocupa não. Nada a ver. Agora o seu filho quebra o seu copo, aí você tem que corrigir. Mas por quê? Porque o nosso filho a gente corrige. Dos outros é o filho dos outros. Por que o pai te corrige quando você dá um passo para fora? Porque você é filho. Então dê glória a Deus quando Deus te corrigir, como diz o livro de Hebreus. Nós temos acesso ao Pai e Ele nos trata como filhos. Então quando nós pecamos, o tratamento não é como ímpio. Eu não chego a Deus como um juiz, mas eu chego a Deus como meu Pai. Dizendo, Pai, eu errei. Ele fala, eu sei. Vou te corrigir, mas vou te ensinar também. O outro ponto que prova isso é que nós temos o Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Ele é o selo da nossa promessa. Quando Paulo trata sobre isso lá no capítulo de Filipenses, a imagem que ele está tentando trazer é de quando alguém vem e faz uma compra grande, que não consegue levar na hora. E aí o vendedor ele vai e sela toda aquela mercadoria. E ele coloca um selo, mostrando que aquilo tem dono. E aí nós vamos entender o que Paulo diz lá na igreja de Coríntios, quando ele olha e diz assim, onde está a morte, a tua vitória? É porque um dia nós vamos morrer. E quando a morte vier para tomar a nossa alma, ela vai ver um selo cravado em você, dizendo, esse aí tem dono. Eu não posso tocar. Quando a trombeta tocar, o selo que está em nós nos impulsiona para cima. É a prova de que nós somos filhos. De que nós temos a promessa em nós. Que Cristo, é somente em Cristo e dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, que nós temos acesso à salvação. E é bom lembrar mais uma vez que quando eu falo igreja, eu não estou falando de placa. A gente tem que tirar isso da nossa mente. Nós nos congregamos debaixo de uma placa, é só para organizar. Nós congregamos em um CEP. A igreja não tem CEP. A igreja ela é invisível. Ela é maior do que nós podemos imaginar. Ela está em lugares que nós não acreditaríamos. Eu ouvi um testemunho de uma igreja lá no mundo árabe, e onde lá há perseguição de verdade. Você morre se tiver com uma Bíblia na mão, morre se falar de Jesus. A palavra chega para eles em sacos de arroz. Só uma folha. Sabe como que eles congregam? Um pega essa folha e entra no banheiro, lê, sai de lá chorando, passa para o outro entra no banheiro e lê.
Rafa, por que no banheiro? Porque se a porta for arrombada de uma hora para outra, joga no vaso da descarga. Para eles não morrerem por causa da palavra. A igreja está lá também. A igreja está lá na China, onde há perseguição. A igreja está em lugares em que nós não acreditaríamos, porque a igreja está ativa o tempo todo. Deus fiel. Então, pela cruz, já não importa o passado. Na cruz, Deus reconcilia consigo até o mais vil dos homens. Na cruz, Deus busca o traficante, busca o ladrão, busca o incrédulo, busca aquele que nós achamos que não tem jeito e o torna uma nova criatura. E essa nova criatura, ele insere aquele que antes era inimigo de Deus, hoje é tratado como filho. Deus é bom. Graças. E a boa notícia é que a cruz de Cristo ainda busca os homens. A graça de Deus ainda alcança os homens. E se um dia ela me buscou e buscou você, ainda tem esperança para quem quer que seja. Glória. Não limite a sua mente a quem Deus pode ou não salvar. Verdade. A quem Deus vai ou não resgatar. Mas faça aquilo que Paulo disse a Timóteo. Pregue. Há tempo e fora de tempo. Vamos lá que eu preciso encerrar isso aqui. Efésios capítulo 2. Versos 20 ao 22 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou pedra angular, dependendo da sua tradução, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Paulo falou assim, vou tentar parafrasear. Sabe tudo isso que eu estou dizendo para vocês a respeito da igreja? Eu vou dar o modelo agora e vou dar a receita para vocês fazerem essa igreja crescer. Como? Como que eu vou fazer a igreja crescer? Aonde essa igreja está edificada? Na doutrina dos apóstolos e dos profetas. O que isso quer dizer? Na Bíblia que você tem na mão. A igreja é edificada através da Bíblia que você tem na mão. Então, trocando em miúdos, a igreja só cresce na palavra. Não há meios para eu fazer a igreja crescer. A gente às vezes fica tentando criar uma estratégia, criar um jeito, uma metodologia ou alguma coisa do tipo para fazer a igreja crescer. E isso está em nós, a gente quer ver o negócio andar. Aí vem Paulo e fala para nós, não esquece tudo isso. Usa a palavra. Ela vai fazer a igreja ser edificada. E nós podemos olhar na história da igreja, desde o seu nascimento, onde a igreja sempre foi perseguida, desde o Coliseu Romano até hoje os nossos irmãos sendo mortos pelo mundo. Mas o que fez a igreja crescer? A palavra sendo pregada. Glória. Em tempos de perseguição acirrada da igreja, sabe qual que era o método dos pastores para fazer a igreja permanecer firmada? Não era, vamos fazer aqui o culto de cura e libertação, porque daí Deus vai bradar e Deus vai libertar. Não, vamos voltar para a Escritura. Vamos voltar para a Escritura. A igreja ela sempre foi atacada. Não só do lado de fora, mas dentro. Hoje a gente aqui no Brasil, a gente não sofre uma perseguição externa. O governo ainda não está perseguindo a gente. Ainda. A gente ainda não sofre uma perseguição política, nem nada do tipo. Mas a gente tem uma perseguição interna. Como, Rafa? Pregadores que minimizam a palavra. Sabe? Em vez de pregar a sã doutrina, vem com as heresias. Algumas delas são bem sutis. A gente nem percebe, passa no meio, sabe? Você vai e às vezes a gente leva aquilo. O Walsher disse que o maior perigo para nós não é a heresia pesada, não é o ateísmo, é o subcristianismo. É um cristianismo abaixo daquilo que é o cristianismo de verdade. Sabe como que isso entra na igreja?
Não é de uma hora para outra. Não é eu chegar aqui hoje e dizer para você, não, Cristo é Deus, mas é um Deus menor. É um Deus de um calibre menor. Não tem isso? A Testemunha de Jeová acredita sim. Você vai na Adventista do sétimo dia, são uma bênção, mas hereges. Acreditam que Cristo e o Arcanjo Miguel é a mesma pessoa. Sabe, essas coisinhas entram e a gente não percebe. E quando a gente vê, a igreja deveria estar alicerçada em Cristo. Criou tantas estratégias, tantas doutrinas, tantas coisas, que a pedra angular ela foi removida. A pedra de esquina que sustenta todo o edifício, ela foi removida. E aí, se você olhar para o edifício, às vezes de fora, parece que ele está inteiro. Mas se você olhar de perto, você vê que ele está condenado há muito tempo. E a gente vai levando esses evangelhos, sabe? O evangelho triunfalista, de que tudo é vitória, 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 vitória. Não, Rafa, não é isso não. Não, olha as letras dos hinos. Fala mais de você do que de Cristo. Está mais preocupado em dizer que você vai vencer, que você vai ganhar, que você vai receber, que o seu inimigo vai ser derrotado, isso e aquilo, do que Cristo. Tem louvores que nem citam Cristo mais. Sabe? Aí a gente entra e vê o evangelho da prosperidade, aonde Deus tem que te abençoar. Ouvi um pastor dizendo que nós temos que dar ordem para Jesus nos abençoar. Eu falei, rapaz, esse é o cara. Esse é bom. Dá ordem para Jesus nos abençoar. Que Deus é devedor. Que toda vez que você lança uma oferta na salva, Deus te deve. Não, vai lá na Universal. É isso aí. Começou assim? Não, começou uma bênção. Aí a gente tem todo tipo de evangelho, né? O evangelho do coach, onde ele vai te ensinar a você ser autossuficiente. O evangelho dos psicólogos. E aí tudo é pregado. Menos o evangelho da cruz. Sei que vocês escutam a pregação no YouTube, eu também escuto. Qual foi a última vez que você escutou um pregador dizendo para você? Se arrependa dos seus pecados. Para de viver nessa vida. Volta para a palavra de Deus. Está raro ouvir isso hoje em dia. Porque o evangelho da cruz não atrai. Não há beleza nele. Há um constrangimento profundo. Quantas vezes você e eu, nós não vamos para essa palavra e parece que Deus mexe tanto com a gente que você fala assim, eu não aguento mais apanhar hoje. Tá bom, deu. Porque quando nós olhamos para isso é como se nós olhássemos a nossa alma no espelho. Cheia de manchas, feia, suja, que é totalmente carente de Cristo Jesus. É por isso que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Nós crescemos através da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Os nossos antepassados, eles lutaram contra isso e venceram. Nós vamos vencer também. Glória. Vamos continuar pregando a palavra. Mesmo que isso não atraia as multidões. Mesmo que você não seja o mais querido. Mesmo que as pessoas do serviço te chamem de lunático, de santarrão, de presunçoso. Mas prega a palavra. Pregue a palavra. Rafa, mas vão me excluir. Que te excluam. Tem alguém que te inclui numa família bem maior. Rafa, se eu pregar na minha casa, eu perco a minha mãe, eu perco meu pai, eu perco meus irmãos. Perca. Não há o que você perca aqui, que Deus não te recompense 100 vezes mais, não só nessa vida, mas na vindoura. Rafa, eu sei que está falando, não, Jesus disse isso. A igreja continuará vencendo, porque nós estamos debaixo de uma promessa. Qual promessa, Rafa? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Maravilha. E o inferno não vem atacar a gente. A gente vai lá atacar ele. Eles têm que se defender de nós. Outro ponto aqui eu encerro, prometo.
que vai fazer a igreja crescer, amadurecer e prosperar é a palavra. Como eu disse, não são estratégias humanas. Porque se nós vivermos de estratégias humanas, nós estamos lutando para fazer mortos caminharem. Já reparou aqueles povos que só vem se for campanha? Não, 7 elos de sei lá o quê. Aí vem. Acaba os 7 elos, some. Sumiu o crente. Não, vamos fazer aqui 3 dias de libertação. Aí vem. Traz aquela renca de demônio que carrega para sair. Você tem que mandar sair um por um, senão atrapalha na saída lá. Mas daí acaba. Cadê o povo? Some. Cadê o povo que vem no domingo ver o pregador de fora? Que vai fazer todo mundo pular, rodar, dançar e sei lá o que mais. Cadê o povo? Aí nós estamos lutando para fazer morto continuar caminhando. Só que quem está vivo em Cristo está preocupado com o nome do culto. É culto. Eu vou adorar a Deus. Rafa, é campanha. Tá bom, vamos na campanha. Mas quando acabar a campanha, eu vou continuar indo, porque eu vou para cultuar a Deus. É culto da família, é culto isso, culto aquilo. Eu vou, por quê? Porque antes de ser qualquer coisa, é um culto a Deus. Sabia que os cultos antigamente não tinham nomes? Era culto. Quarta-feira é dia de culto, sexta-feira é dia de culto, domingo é o quê? É culto. Ah, mas é culto? Não, é culto. Você vai lá, eu vou abrir a Bíblia e vou pregar. É culto. Mas a gente se acostumou com essas estratégias. Elas não são ruins, não. Tá tudo certo. Faz parte da nossa cultura evangélica. Só que a gente tem que sair dessa coisa rasa e começar a entrar em águas mais profundas. De que não importa certas coisas. Importa que eu preciso adorar a Deus. Importa que eu preciso dessa palavra para crescer, para prosperar. A palavra de Deus precisa ser pregada, precisa ser exposta, precisa ser estudada, porque é só assim que nós vamos fazer a igreja crescer. Um dia alguém plantou, é nosso dever continuar regando. E eu vou reafirmar isso aqui, é seu dever continuar regando. Rafa, mas eu não sou o pregador de púlpito, mas você foi chamado a testemunhar. Deixa eu contar um fato legal aqui para você. Todo mundo sabe que a palavra testemunha quer dizer mártir, né? Mas você sabia que antes não era assim? Quando eles escreveram testemunha, era testemunha mesmo? Só mudou porque chamavam os crentes de testemunhas. E os crentes morriam por isso. Então o fato dos crentes morrerem por serem testemunhas mudou a etimologia da palavra. Então testemunha significa mártir por causa da igreja. Qual que é a nossa função? Testemunhar. Falar de Jesus. Falar do que, Rafa? Jesus te ama? É, também. Mas que se o ímpio não se arrepender, ele ruma para o inferno. Não ter vergonha de pregar o evangelho duro, do jeito que é. Porque a gente quer, vou dar uma forcinha aqui para Deus, porque se eu pregar o que Jesus pregava, aí as pessoas não vão gostar, né? Porque Jesus era duro, né? Arranca o seu olho, joga para fora de ti. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela, porque é melhor entrar sem a mão no céu do que ficar inteiro no inferno. A gente não quer pregar isso. Qual foi o último sermão sobre um sermão de Jesus que você ouviu? Alguém lembra? Alguém abrindo a Bíblia e falando assim, não, vamos pregar o que Jesus pregou. Porque dói. A gente não fala isso para o mundo mais. Não fala. Mas a gente precisava. Isso aqui serviu para mim. Porque a gente quer amaciar. A gente acha que isso aqui não é o suficiente, eu preciso ajudar. Só que a palavra, ela é mais do que o suficiente. É somente a palavra que pode fazer a igreja crescer. Somente a palavra pode fazer a igreja alcançar voos tão altos, tão grandes, que o mundo acaba se rendendo. Sabe como que havia... Era incrível. Aumentava a perseguição, aumentava o número de crentes. A igreja era mais perseguida. Mais gente se convertia. Por que isso? Qual que é a explicação? Obviamente, Deus agindo. Mas primeiro, que
que os crentes não arredavam o pé da palavra. Eu morro, mas eu não nego isso daqui. Glória. Me mata, me joga na onde for, mas eu não nego isso daqui. A história mais marcante para mim a respeito disso, uma hora é bom para pregar, né? A história mais marcante a respeito disso, na minha opinião, é a história do apóstolo João. Velho, por volta dos seus 80 e tantos anos, o imperador Tito chama ele e diz para ele o seguinte: nega Jesus ou eu te mato. Ele fala: eu não vou negar, então me mata. Aí ele faz uma pesquisa todas as formas que os outros apóstolos desse homem aí morreram. Esse aí vai ser pior. Aí ele aqueceu um tacho de óleo fervente, chamou João na presença dele. João olhou aquele negócio borbulhando, falou para ele assim: olha, é que eu sou velho, então manda os seus homens me jogar, porque por mim eu corri e pulava aí dentro. A morte é só uma carruagem que me leva para perto do meu amigo. Eu morro, mas eu não nego. Eu me entrego, mas eu não nego. Eu perco tudo, mas eu não nego. E a gente nega ele por tão pouco. A gente se entrega por tão pouco. A gente abandona por tão pouco. Nós devemos suspirar e expirar para que a palavra seja exposta nos nossos cultos. Nós não devemos aceitar menos do que a pregação genuína do Evangelho. Se alguém pregar além ou aquém do Evangelho, seja anátema. Se alguém for além do que está escrito, é maldito segundo a Escritura. Se alguém ficar aquém do que está escrito, é maldito segundo a Escritura. Porque se Cristo é tirado, o resto desmorona. Se Cristo não for pregado, isso aqui é tudo, menos um culto. Eu posso vir aqui e emocionar vocês com palavras. Isso é fácil, irmão. Seguindo regra de oratória é tranquilo. É fácil empolgar. Dependendo do momento da pregação, eu elevo meu tom de voz, falo meia dúzia de língua estranha, a igreja vai. Vai, a gente sabe que é assim. Só que quando Cristo não é pregado, é inútil. Ele é o alicerce. Ele é a pedra principal. Aonde todo o edifício bem ajustado cresce. Se eu tiro a pedra principal, a estrutura desmorona. Rafa, mas olhando de fora parece que está inteira. Mas por dentro é podre, está condenada há muito tempo. Prova disso, quando Jesus morre na cruz e o véu se rasga de cima a baixo, o símbolo não é só de nós podermos entrar na presença de Deus, não. É mostrar que a arca da aliança e a presença não estavam ali há muito tempo. Olhando de fora, o templo era belo, era bonito, o sacerdote estava lá, parecia um culto, mas a presença não estava. Se Cristo não é pregado, quem olha lá de fora vai ver a gente reunido, cantando, louvando, levantando as mãos, só que Cristo não sendo pregado é inútil. Nós precisamos sempre, e aqui é para os meus pares pregadores, lembrar que Cristo é o centro do nosso sermão. É o louvor da harpa que fala assim, do Calvário, tema do bom pregador. Qual é esse? O 15? Calvário, tema do bom pregador. Não vou lembrar, é na estrofe final, eu acho. Mas se Cristo não for pregado, se Cristo não for envolvido, pode ter barulho, pode ter língua estranha, pode ter profecia. Eu estava conversando com a Elaine, foi hoje nós falamos de Abraão? Foi hoje ou foi ontem, né? Quantas vezes Deus falou com Abraão, alguém sabe? 3 vezes. 2 delas foi só uma frase. E foi o suficiente para ele ser o pai da fé. A gente vive hoje buscando revelação, buscando profecia. Se Deus não falar comigo, se Deus não sei o quê, a gente desiste. Deus chegou em Abraão e disse assim, sai da tua terra, do meio da parentela, para uma terra que um dia eu vou te mostrar. Vai. Acabou a conversa.
Depois de 11 anos, ele aparece de novo e diz assim, olha, tá vendo aquelas estrelas no céu? Consegue contar? Não. Então a sua descendência vai ser desse tamanho. Tchau. Acabou a conversa. E a gente vive buscando algo a mais. A gente já tem mais do que Abraão teve. Bem mais. O problema é que a gente não vem nisso. Eu preciso enfeitar isso daqui, sabe? Deixar mais palatável, mais bonito. Ou eu preciso tirar um pouquinho porque é pesado demais, aí o pessoal não gosta. Mas nós precisamos sempre lembrar que Cristo é o centro da nossa mensagem. E não só o centro, Cristo é a nossa mensagem. Nada me propus saber no meio de vós a não ser Cristo e esse crucificado. Então nós precisamos desesperadamente anunciar a Jesus. Anunciar, porque somente nele a salvação. Somente nele. Não importa o número de pessoas que vêm aqui na frente se render a Cristo, se Cristo não foi pregado. Porque repara, nenhum volta. Nenhum permanece. Agora, quando Cristo é anunciado, não pode ver o vento que for. Aquele crente continua. Cristo precisa ser anunciado para que nós possamos ter um culto, para que nós possamos continuar sendo igreja. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.